pessoal, aqui é o Capitel. Você está no maior pré-ENEM do Brasil e nossa meta é aprovar o maior número de alunos este ano. Você é a nossa marca e faz parte desse projeto. Seja bem-vindo a mais uma aula de redação no melhor cursinho preparatório para o Enem do Brasil. Agradecimento ao Capitel e a toda a equipe aqui do SCAC. Eu sou o professor Gleison Versosa. Vou dar para vocês nesse curso de redação todos os detalhes, o caminho das pedras para que você pontue bem na redação. Bom, pessoal, então na aula de hoje é o seguinte. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações que podem levar a sua redação a tirar nota 0, tá? Antes de eu mostrar todas as situações específicas, eu quero que você coloque na sua cabeça, que você mentalize a seguinte questão. Tudo que você for fazer na sua redação, você vai ter que seguir um script, tá? Nós vamos trabalhar modelos de redação. Você não vai fugir uma vírgula disso. Todas as vezes que você tiver, sabe aquela vontade incrível de fazer uma coisa diferente, diferenciada, então você vai resistir, você não vai fazer. Por quê? Qualquer coisa fora do previsto, qualquer coisa fora da caixa, pode te dar 0. Então você vai evitar com toda a força que você puder, fazer qualquer coisa fora disso, tá? Vou mostrar para vocês quais são os critérios que a banca considera como critérios capazes e passíveis de dar 0. E aí eu vou lembrar para vocês que naquela aula anterior eu falei sobre os corretores, como os corretores aplicam os critérios de correção. E agora, como eu vou mostrar a nota 0, eu vou dizer para vocês o seguinte. É o caso que o corretor mais gosta. Por quê? O corretor ganha R$3 por provas, mais ou menos, ele leva só 1 minuto. No entanto, se ele pegar na sua prova alguma coisa que já seja passível de 0, ele não vai levar nem 10 segundos para te dar 0. Ele vai adorar a sua redação, porque ele simplesmente vai pegar, vai clicar lá 0, ganhou R$3, passou para o lado e já pegou a próxima redação para ganhar mais R$3. Então não vamos dar esse prazer para o sujeito de pegar a sua prova, te dar 0 e ganhar R$3 sem fazer nada, tá? Então primeiro eu vou ler para vocês, pessoal, aí no slide 1, quais são os critérios que a banca pode atribuir nota 0 para você, tá? Então a primeira é não atender a proposta solicitada ou que seu texto possua estrutura que não seja estrutura dissertativa argumentativa. Depois eu vou explicar mais um pouco sobre essa questão do tipo do texto e sobre a questão de atender a proposta, que nada mais é do que seguir o tema, tá? Então, se a sua redação estiver fora do tema, ou se a sua redação, ao invés de fazer um texto dissertativo e argumentativo que explica a solução para o problema, a sua redação partir para o caminho de contar uma história, a sua redação imediatamente vai tirar 0, ok? Não apresentar folha escrita, né? Ou seja, nada escrito na folha, ou seja, se você for lá e deixar em branco, é claro que você vai tirar 0 também, né? Agora a questão das linhas, galera. A questão das linhas é muito séria, tá? Você tem que escrever no mínimo 8 linhas. No mínimo, tá? O texto diz mais de 7 linhas, ou seja, são 8 linhas. Porém, tem um detalhe nisso daí que a gente tem que ficar muito atento, tá? Você vai ter à sua disposição 30 linhas para que você escreva, tá? Professor, se eu escrever essas 30 linhas, eu já estou automaticamente imune a tirar 0 sobre a quantidade de linha? Não, jovem gafanhoto, não. Por quê? Caso você, por alguma razão, circunstância, ou mesmo acaso do destino, nessas suas 30 linhas escritas, se você foi lá, por exemplo, e copiou 20, essas 20 copiadas não valerão, entendeu? Então, assim, tudo que você copiar do texto motivacional, eu vou mostrar o exemplo para você daqui a pouco, ou que não seja do texto motivacional, ou seja, você foi lá na prova de história, você foi lá na prova de geografia e pegou alguma coisa e anotou, isso não é considerado como sua linha. Quando eles dizem o critério de 8 linhas ou mais, são 8 linhas ou mais de próprio punho, ou seja, são 8 linhas ou mais que você escreveu da sua cabeça. Então, se você foi lá e fez 30 linhas copiada ou escrevendo com suas palavras, aquilo que te deram não será considerado e você vai tirar 0, tá? Então, você tem que ficar muito atento que essas linhas que a gente está falando, elas são contadas em função
do que você escreveu e não em função daquilo que você porventura tenha copiado ou parafraseado. Teve critérios no Enem nesse último ano, por exemplo, que foi da seguinte forma. Se você fizesse uma sequência de apenas 3 palavras, apenas 3, iguais àquelas do texto motivacional, automaticamente isso já seria considerado cópia. Então você não pode nem sequer fazer a mesma sequência de palavras. Claro que nesse caso você pode alterar, ou se for alguma coisa que seja algum trecho não específico, né? Algum trecho, por exemplo, é um problema de educação, por exemplo. Ou um problema de educação, por exemplo. É claro que isso daí não vai ser considerado como cópia. Mas se você pega alguma coisa relacionada, por exemplo, a dados estatísticos, aí sim já poderia ser considerado cópia, tá? Então, muita atenção. Não é para copiar nada, pensando assim, eu vou copiar mais alguma coisa para que meu texto fique maior. Não adianta, porque isso vai ser simplesmente desconsiderado no seu texto, ok? Então, esse é um dos casos de nota 0. O outro caso, vou mostrar exemplos de cada um desses, tá, pessoal? O outro caso é quando houver impropérios. O que seriam impropérios? Seria qualquer palavra que não seja condizente com a seriedade do concurso. Então vamos lembrar, pessoal, que você está fazendo uma prova oficial, uma prova que vale a entrada dentro de uma instituição, uma prova que tem critérios jurídicos, uma prova que tem que ter o decoro. Então você não pode ir lá, por exemplo, e falar palavrão. Você não pode ir lá e xingar ninguém. Então qualquer impropério, qualquer coisa fora daquele padrão óbvio, daquele padrão certo, de você manter ali o nível da prova, vai te dar problema. Inclusive, presta atenção, tem gente que gosta de usar o recurso das aspas, né? Então você foi lá, diz assim, olha, o Brasil está uma M. Você vai colocar lá entre aspas. Vocês entenderam o que isso quer dizer, né? Você vai lá, colocou entre aspas. Puxa, me salvei aqui, hein? Coloquei entre aspas. Não. Você não pode, nem mesmo entre aspas, tentar utilizar esse recurso. Porque se você fizer isso, vai tomar 0. Não pode. Então, o Brasil está uma M. Não, de forma nenhuma. O resto do texto está todo bom. Fiz mais 30 linhas maravilhosas, meu texto está ótimo. Por causa dessa palavrinha, ou qualquer outra palavra que seja uma palavra que não seja condizente com o decoro e a seriedade do exame, você automaticamente vai tomar 0. Então você não vai fazer isso, tá? Tudo que você tiver vontade de fazer fora do script, você vai abandonar jovem gafanhoto, porque vai dar errado. Não faça isso, ok? Outra questão que vai dar problema caso você faça se a sua redação apresentar nome, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao termo da redação, será considerada anulada. O que isso quer dizer? Eu falei para vocês na outra aula que essa sua prova, ela vai ser escaneada, tá? O corretor, quando ele recebe a prova, ele não recebe a parte do cabeçalho, tanto de cima quanto aqui de baixo, no rodapé aqui, que é onde você coloca seu nome, coloca seus dados, onde tem o código de barra, etc. Quando eles escaneiam a prova para mandar para o corretor ele não tem acesso aos seus dados pessoais, tá? Os seus dados pessoais, eles são colocados uma parte fora da folha de redação. A única coisa que vai chegar para ele é o que está dentro da folha de redação. Obviamente, qual que é o objetivo disso? Evitar que você tenha sua prova identificada e que, por alguma questão, alguma possibilidade remota, né, que é quase impossível disso acontecer, mas por alguma possibilidade remota, a sua prova caia na mão de um corretor que você conhece e esse corretor que você conhece possa te ajudar de alguma forma. Então, isso eles fazem justamente para evitar que isso aconteça. Mesmo se você conseguisse escrever seu nome, se a prova cair num corretor que você conhece, gente, seria dificílimo, tá? Seria praticamente impossível. Mas mesmo assim, eles tentam evitar que isso aconteça. Então, tá na regra, nós não vamos fazer nada disso. Nessa hora você pode dizer assim, puxa, professor, mas eu jamais vou escrever meu nome, jamais vou usar a identificação na prova, porque eu não sou bobo a esse ponto. Acontece, pessoal, que às vezes, caem alguns tipos de tema
que são temas que são caros a nós, são temas que são sensíveis a nós. E querendo ou não, se cair algum tema que nós temos identificação, é possível sim que a gente se confunda, é possível sim que a gente acabe colocando nomes. Um exemplo que aconteceu quando a prova de redação caiu, sendo relacionada a surdos e mudos. Quando teve essa temática, muita gente mesmo, acabou tirando zero, porque quando chegou lá, foi falar que eu sou surdo e aí na minha escola tal, eu tenho dificuldades para entender porque o professor lá não fala a língua de sinais. Isso é uma forma de identificação. Hoje a gente dizer, olha, minha irmã, não sei o que, fulana de tal, ela é surda, muda, estuda na escola tal e também tem dificuldade. Então, essas coisas de identificação não podem ser colocadas. Porque se você fizer isso, se você levar para o lado pessoal, além de, provavelmente você vai acabar fugindo do texto dissertativo argumentativo, porque você vai começar a contar uma história. Também é bem possível que você acabe caindo no problema de que, quando você for contar a história, você também vai ser identificado. E se isso acontecer, você tira zero, tá? Então não pode de forma nenhuma. Se você fizer isso, com qualquer forma de identificação, você automaticamente tira zero. Outro problema, esteja escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Sim, às vezes aparecem textos escritos em outra língua, que também não vai contar. Ah, professor, fui lá, fiz uma citação, um pedaço, um trechão de música lá em língua estrangeira. Ou, sei lá, estava acabando minha redação, vi que sobrou espaço, eu fui lá e mandei uma citação lá daquela minha banda predileta em língua estrangeira. Essa parte não vai ser considerada porque o examinador não tem a obrigação de ler o seu texto em outra língua, tá? Então, você foi lá, escreveu 10 linhas lá, fazendo aquela citação maravilhosa num livro que você leu em outra língua, essa parte também não será contabilizada, mesmo que seja uma letra de música, alguma coisa que você vai dizer, ah, mas todo examinador conhece o Guns N' Roses, todo examinador conhece o Metallica. Não conhece. Então, você não pode fazer isso, porque a prova tem que ser feita em língua portuguesa. Claro que, no caso das citações, quando a gente for trabalhar, por exemplo, as citações dos autores, você pode e deve escrever o nome do cara na língua estrangeira. Porque, afinal de contas, se o cara chama Rousseau, você não vai traduzir o nome dele, ele chama Rousseau. O cara chama Rousseau. Só que você não vai fazer a tradução em francês do que ele disse, só vai colocar o nome dele em francês, que é Rousseau. Só isso, mais nada, tá? Então não é para você inventar o texto em outra língua, você vai simplesmente colocar a citação na língua do cara, tá? A presente letra é ilegível que impossibilite a leitura por 2 avaliadores independentes, que vai configurar anulada. Então você foi lá, você está escrevendo que nem naquelas letras egípcias lá, aquele negócio todo confuso, ninguém entende. Quando você fizer isso, vai ser passado normalmente pelos 2 examinadores. O primeiro vai colocar a letra ilegível. Quando for para o próximo, se um não leu, muito provavelmente o outro também não vai conseguir ler. Então também vai dar a letra ilegível e você automaticamente vai tirar o quê? 0. Então não vamos fazer isso, vamos ter muito cuidado com a letra, porque a letra é absolutamente importante, tá, pessoal? Bom, também tem a questão aí de parte. Então aqui, né, nesse slide 2 que eu estou mostrando para vocês, ó, é simplesmente um resuminho disso. Ó. Fuga total ao tema, não obediência ao tipo dissertativo argumentativo, que nós vamos falar mais tanto do tema quanto do título, extensão de até 7 linhas, ou seja, a gente tem que fazer mais do que 7, qualquer que seja o conteúdo ou extensão, e até 10 linhas no sistema Braille, para quem for fazer a prova no sistema de surdo-mudo, tá? Não, no sistema de cego, quer dizer, de surdo-mudo que é de cego. Cópia do texto da prova de redação ou do caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria. Você foi lá e copiou tanto do texto motivador quanto de qualquer outra prova, não vale. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha da redação. Então, às vezes não é só que o aluno queira, que o aluno fale um palavrão, por exemplo, por acidente. Às vezes você foi lá e riscou, colocou um X, essa parte também automaticamente será anulada, tá? Números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto. Daqui a pouco vai ficar mais claro no exemplo, pessoal, mas tem gente meio aleatória que vai ali e escreve um número, um número de telefone. Outro vai lá e fala assim, ah, meu número da sorte é, sei lá, 20. Aí eu gosto muito desse número, tudo que eu faço eu coloco esse número, você vai tirar 0.
Ah, porque tem que colocar o telefone, porque senão eu vou esquecer, você vai tirar 0. Então tudo que for aleatório, que for tipo nada a ver, você tira 0. Vamos prestar atenção e manter o decoro e a relevância e a importância que a prova requer, tá? Parte deliberadamente desconectada. Vocês já devem lembrar que saiu na mídia um pouco tempo atrás falando do hino do Palmeiras na redação. O que acontece? Tudo que for nada a ver, deliberadamente, ou seja, você está lá fazendo sua redação e diz assim, ah, lembrei do hino do time tal, você foi lá e colocou. Não tem nada a ver, por isso que fala deliberadamente. Ou o seguinte, você foi lá e escreveu sua redação, principalmente se for um tema muito sensível, sabe aquele tema muito caro, aquele tema que você gosta bastante e tal, você foi lá e escreveu sua redação, aí no fim você vê aqui, colocou hashtag não sei o que, você vê que escreveu fora fulano, você vê que escreveu salve os animais, bababá. Tudo aqui que você colocou desconectado, ou seja, que não está dentro do seu texto, com uma função clara dentro do seu texto, ou seja, lembre-se que você está fazendo um texto dissertativo argumentativo, e esse texto dissertativo argumentativo, ele tem uma função, tá? E dentro dessa função, você necessita, você precisa fazer com que o seu texto tenha a função de explicar alguma coisa, defender um ponto de vista e, no caso do Enem, dar uma resolução. Se você fugiu disso e começou a fazer coisa nada a ver, a coisa nada a ver vai te dar 0, ok? Então você não pode de forma nenhuma fazer isso, ok? Então, aí voltamos na assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome, tá? Fora do local devidamente, que é o separado, designado para assinatura. Texto predominante ou integralmente em língua estrangeira, folha em branco e texto ilegível, tá? Bom, então vamos para frente aqui, galera. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte relacionada ao texto insuficiente. Tá descendo aqui. Beleza, então esse aí no slide 3 aí, eu estarei mostrando para vocês. Observe que essa daí é a folha da redação, ó, nós temos aí as 30 linhas, tá? E nessas 30 linhas, o Kabuquim escreveu lá 3 linhas lá em cima, ó. Que ser humano em plena pandemia, há quase um ano, tem alguma estrutura emocional e física para falar sobre saúde mental? Então a pessoa começou a redação, fez uma pergunta, tá? Não configura fuga ao tema, porque ele falou de saúde mental, a gente está falando do tema do Enem de 2021, né? E lá no fim ele ainda fala, ninguém é feliz o tempo inteiro. Temos momentos de felicidade. Então esse Kabuquim que tomou 2 zeros ao mesmo tempo. Ele tomou 0 porque as linhas dele são insuficientes, tá? Ele escreveu apenas 3 linhas lá em cima e mais 3 linhas aqui embaixo, o que por si só já configura um texto insuficiente, ou seja, ele fez menos do que as 8 linhas necessárias. Além disso, esse carinha também fez uma parte desconectada. O que ele fez lá embaixo não tem nada a ver com uma conexão do tema lá de cima. Então, entenda. Tem a ver porque está dentro do assunto, mas não tem nada a ver dentro do texto, tá? Porque quando a gente fala nada a ver, significa não está conectado, não tem uma ligação clara naquilo que foi dito no texto. Então o texto ele tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. Se você saiu do ponto A, houve um corte, houve um desaparecimento, depois apareceu outra coisa nada a ver, o seu texto está sem conexão. Ou seja, por isso que eles falam que é uma parte desconectada. O que isso significa? Uma parte nada a ver. Significa que é uma parte que não tem nada a ver com o seu texto original que foi escrito lá em cima, tá? Então, nesse caso aqui, o Kabuquim vai tirar 2 zeros seguidos para ficar esperto, tá? No outro caso aqui, ó, no próximo slide, então, nós temos o texto que está todo riscado, tá? Quando você risca, quando você anula, que seria ali no caso o slide 4, né? Quando você tira o texto, quando você anula, quando você risca, isso para de valer. Na outra aula, quando eu passei para vocês o exemplo do Brasil com Z, quando você corta, isso deixa de existir, tá? Então, o examinador para de contar isso daqui. Eu fiz naquela vez o exemplo apenas com uma palavra, mas você pode cortar a linha toda, tá?
Se você vier aqui cortar 4 linhas, por exemplo, essas 4 linhas que você cortou, igual no exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, essas 4 linhas cortadas, elas vão parar de existir, porque são 4 linhas cortadas, então elas não existirão mais. Então perceba que, quando você diz para o examinador, através do risco, que não existe essa linha, que essa linha não existe, ele vai considerar que essa linha não existe. Tá? Esse é um recurso que você vai usar apenas e tão somente em um caso de necessidade extrema. Tá? Então não é para você ficar lá riscando as coisas aleatórias, porque você não terá a prova para ser substituído. Então, a sua prova de redação, quando eles te dão uma folha de resposta, tá? Essa folha de resposta você precisa fazer a partir dela. Você não terá outra. Eles não vão te dar outra folha, mesmo porque ela vem com código de barra, ela vem com o seu nome, etc. Então, o lugar certo para você fazer esses testes é a folha de rascunho. Você receberá a folha de rascunho, lá na folha de rascunho você vai escrever, ali você pode riscar, rabiscar, fazer o que você quiser. Em casos extremos, você pode pegar lá a sua prova de marcar e escrever nela também, porque aquilo ali não vai ser corrigido, tá? E aí depois disso, quando você transportar isso para a folha oficial, aquela folha oficial você só terá a chance de escrever ali. Você não poderá substituir, riscar e pedir outra, não tem como. É só aquilo ali. Então são as 30 linhas, você tem que se virar ali nas 30 linhas. E lembrando que você não tem lápis, não tem borracha, você não tem corretivo, você só tem a caneta. E aí você só poderá escrever a caneta, tá? Então sim, pode ser que você tenha errado a linha toda, pode ser que você repetiu a linha, que às vezes isso acontece. Quando isso acontecer, dá um risco. Quando você der esse risco, vai significar está resolvido. Depois desse risco aqui, isso não significa nada. Mas, por outro lado, quando você riscar, essas linhas deixam de entrar como contagem. E mais para frente a gente vai ver que a quantidade de linhas ela vai impactar na sua nota. Quanto mais linhas você escrever, a grosso modo, vamos dizer assim, né, maior a sua chance de ganhar nota. Enquanto menos linhas você escrever, menor a sua chance de ganhar nota. É assim que funciona. É um critério quantitativo também, tá? É claro que você vai ter que acertar as coisas também, então não é só quantidade. Mas, a grosso modo, se você pega duas redações que tem mais ou menos o mesmo nível, tá, de capacidade do aluno, só que o aluno A escreveu 15 linhas e o aluno B escreveu 30, é claro que o aluno que escreveu 30, ele vai ter uma nota maior do que o aluno que escreveu 20. Tá? Por quê? Porque se você escreveu 30, você demonstrou muito mais capacidade, mesmo que você tenha tido mais erros, você arriscou mais. Então, nesse caso, a sua redação com 30, obviamente vai valer mais nota do que uma redação que tenha tido 20, tá? Isso acontece. Outros casos propositais, galera, por exemplo, nesse próximo que eu estou mostrando para vocês, é simplesmente essa interrogação, né? Então aí, claro que o cara também vai tirar 2 zeros, porque não escreveu nada e colocou uma interrogaçãozinha no texto ali do nada, tá? Bom, ali, agora vamos para outros exemplos, tá? Que é o seguinte. Bom, é claro que aí, nesse momento, você deve estar dizendo assim, poxa, professor, mas eu não vou escrever 3 linhas, 5 linhas, copiar tudo. Bom, saber que você não vai fazer isso. Mas lembra que eu já falei para vocês agora no início da aula que você tem que ficar esperto com qualquer coisa fora da caixa? Tem algumas coisas, alguns pequenos problemas que podem trazer grandes problemas, tá? Um deles é esse daqui. Observe o que esse sujeito fez nessa redação, ó, nesse slide aqui. Ele começou lá no filme Cisne Negro, então a redação que está até muito boa e etc. Aparentemente, né? Agora note, olha o que ele fez lá no número do lado. No número do lado ele colocou 1, 8, 16, ele circulou. Galera, isso ali te dá 0. Então perceba que nós temos uma redação aqui que aparentemente é uma redação muito boa, tá? Parece ser uma redação excelente, né? Assim, quando você vê a letra tá muito boa, tem citação, etc. Mas por conta dele ter circulado os números, muito provavelmente, ó, a gente percebe que ele não tentou fazer nada assim muito fora de sério.
A única coisa que ele tentou fazer foi marcar onde ele ia fazer parágrafo. Só isso. Sim, parece uma pessoa que assim, não agiu de má fé, não escreveu palavrão, não fez nada disso. Ó. Marcou lá no 1, no 8, no 16 e no 24. Então assim, a pessoa marcou onde ela ia fazer os parágrafos para que ela tivesse a paragrafação correta. Vai tirar 0. Por causa daquilo ali. Qualquer coisa, galera, qualquer coisa mesmo que possa ser entendida como um sinal, que possa ser entendida como: oi, examinador, estou aqui, corrija minha redação de forma diferenciada, você vai tirar 0, tá? Então você tem que ficar muito esperto, não seja criativo de forma nenhuma, nunca tente fazer uma coisa desse tipo, porque um erro besta desse aqui fez a pessoa tirar 0. E aí depois a pessoa pega a redação, vai reclamar, vai chorar, dizer que a banca errou, que a banca foi muito excessivamente dura, etc. Mas não, o problema qual foi? O cara não sabia o critério. Ele não sabia que você não pode inventar nada, tá? Inclusive com relação a isso, vou mostrar para vocês um problema que às vezes pode ocorrer, tá? Vamos supor que você está lá na sua redação e você erra a vírgula. Olha o problema que pode acontecer. Ó. Você vai escrever um pois, por exemplo, fez uma vírgula. Pois fez uma vírgula. Só que é isso. Supondo a sua vírgula, você depois descobriu que ela está errada. Você colocou assim e descobriu que ela estava errada. Acabei de falar que você pode e deve riscar a palavra. Porém, note que se você fizer assim, ó, fica aparecendo um símbolo. Tá? Pode ser que o examinador não veja problema nisso e desconsidere? Pode. Mas pode ser que ele considere um símbolo também? Pode. Se ele considerar isso aqui como um símbolo, ou num caso um pouquinho mais extremo, que a sua vírgula esteja assim, ó, note que já ficou mais parecido com um símbolo.